Boa tarde a todos, a todas. E é com muita alegria que nós damos início à última mesa desse primeiro dia do nosso evento, uma mesa que tem como título Relembrar para Resistir as representações da ditadura na literatura preferencialmente endereçada a crianças e jovens. Então, ainda que nós saibamos que a boa literatura ela não tem idade, nós pensamos na organização desse evento de também contemplar aquilo que nós chamamos de literatura infantil e juvenil, porque sabemos da importância também que essa literatura exerce na formação dos nossos leitores. Então, é uma alegria imensa poder hoje mediar essa mesa, que é composta pela Rita Taborda Duarte, que infelizmente está um pouquinho distante de nós, há um oceano aí de distância, mas que graças à tecnologia se faz aqui presente, e também o Roger Mello, a quem eu agradeço imensamente a presença. Eu vou fazer uma breve apresentação e aí nós iniciamos com as falas. Começo apresentando a Rita. Rita Taborda Duarte, ela é poeta, professora do ensino superior, autora de livros para a infância e escreve regularmente sobre poesia e ensaio nas mais diversas publicações. Em 98, ela publica o seu primeiro livro de poesia, Poética Breve, ao qual se seguiram outros dois, Na Estranha Casa de um Outro e Dos Sentidos das Coisas, escritos ao abrigo de bolsa de criação literária atribuída pelo IPLB. Em 2003, vence o prêmio Branquinho da Fonseca Expresso Becker com o livro A Verdadeira História da Alice, e a partir daí tem escrito com regularidade para crianças e jovens, contando com uma dezena de obras publicadas e sendo também amplamente premiada. Roger Mello, aqui para nós no Brasil, ele dispensa apresentações, mas ainda assim, como diz o protocolo, também faço a apresentação. O Roger Mello, ele nasceu em Brasília, atualmente mora no Rio ou em Brasília? Em Brasília. Em Brasília. É formado pela Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e, no início de sua carreira, trabalhou ao lado de Ziraldo e também se dedicou ao desenho animado. Ele, sem dúvida, é uma das grandes vozes da ilustração e da autoria de livros infantis no cenário brasileiro, sendo um dos mais aclamados pela crítica e pelo público. Suas cores fortes e quentes preenchem traços carregados de dramaticidade e espírito lúdico, emprestando às obras de outros escritores um clima marcadamente brasileiro e alegre. Esse também é o tempero essencial de muitos de seus livros, escrevendo principalmente recontos de lendas e histórias do folclore, revelando nuances da alma e dos feitos do nosso povo. Também não vou aqui apresentar todos os prêmios que o Roger já ganhou, porque são muitíssimos, mas queria muito agradecer, Roger, a sua presença, a presença da Rita, e nós vamos começar ouvindo primeiramente a Rita. Então, Rita, muito obrigada mesmo por ter aceito esse convite, por estar aqui conosco, e a palavra é toda sua. Muito obrigada, Diana. Estão a ouvir-me bem, espero. Gostaria de dizer, antes de mais, que estou muito contente por estar aqui, deste lado do mar, e a falar convosco, agradecer o convite à Diana, cumprimentar o Roger. Eu estou aqui para falar do livro, do meu último, ou penúltimo livro para crianças, que é este Sempre, que é um livro inteiramente dedicado ao 25 de Abril. Vou explicar um bocadinho a história deste livro e como é que comecei a escrever sobre este tema tão forte, tão importante para mim e para os portugueses, mas também tão difícil.
Este livro é o resultado de um conjunto, não sei se me estão a ouvir bem, conseguem ouvir-me? Sim? Rita, você poderia nos dar só um segundinho, porque nós estamos com um problema de som aqui, mas não é com você, é o nosso. Ok. Sim? Bom, então eu estava a dizer, depois de cumprimentar a Diana e o Roger, estava a começar a explicar como é que surgiu a ideia de escrever este livro sempre com este tema que me é tão caro, e tão caro a todos os portugueses, mas que também é particularmente caro a mim, que se chama Sempre, por causa, todos saberão, mas do Slonga repetido todos os anos na Avenida da Liberdade em Portugal, na manifestação, na passeata, não é? Como dizem, para festejar o 25 de Abril, diz sempre 25 de Abril, sempre, e por isto o livro tem este nome. Bom, nunca me tinha ocorrido à partida escrever um livro sobre o 25 de Abril. Isto foi um projeto que eu considero muito importante da Assembleia da República, de lançar um conjunto de volumes que aliam compromisso social a compromisso estético e cultural. É uma coleção dedicada, este é o livro dedicado ao 25 de Abril, este é um livro dedicado à ditadura, um livro dedicado às eleições, há outro dedicado à leis, à implantação da República, portanto é um conjunto muito importante, patrocinado pela Assembleia da República, que juntou uma série de escritores portugueses e ilustradores portugueses. E aqui, à partida, a coleção chama-se Missão Democracia, e à partida é uma espécie de lição de cidadania que, no fundo, recentra, quanto a mim, o verdadeiro trabalho da Assembleia da República depois de Abril, depois da democracia, que é esta a democracia para todos e o acesso à cultura para todos. Eu tenho de vos fazer uma confissão, que é a seguinte, mesmo sendo eu alguém com alguma experiência, não é? O eufemismo que usamos para dizer idade. Eu sou pouco mais velha do que o 25 de Abril, aliás, na biografia, dentro do livro, digo, nasci um ano, menos um dia antes do 25 de Abril, não é? Mas apesar de já ter muitos livros publicados, já ter alguma experiência, quando me foi proposto escrever sobre o 25 de Abril, sobre a Revolução de Abril, eu não fiquei cheia de alegria, não foi um desafio que eu abraçasse com toda a confiança. E porquê? Bem, primeiro porque há em Portugal muitos livros de bons autores, ilustradores dedicados ao 25 de Abril. Temos o Tesouro, do Manuel António Pina, o meu 25 de Abril, do José Letria, o 25 de Abril, de João Pedro Messa, que em rima, todo em rima, fala do Portugal como um menino pequeno que cresce verdadeiramente com Abril. Portanto, eu não fiquei um pouco assustada por esta responsabilidade de escrever um livro, ainda por cima comemorando os 50 anos do 25 de Abril e também numa altura em que muitas vezes vemos a democracia a ser relativizada e a ser ameaçada de alguma maneira. Há uma poeta que eu gosto muito, uma poeta portuguesa de que gosto muito, e quando eu escrevo, já vos vou explicar um bocadinho porquê, escrevo sempre com as palavras dos outros, com a poesia dos outros na cabeça. Mas há uma poeta portuguesa, a Irene Lisboa, que nos diz num poema o seguinte: se eu pudesse, havia de transformar as palavras em clava, havia de escrever rijamente cada palavra seca e ressonante, sem música. Quando eu tentei escrever para crianças, porque é uma coleção dedicada às crianças, não é? Quando tentei escrever sobre este tema, sobre o 25 de Abril, houve necessidade de transformar, de facto, estas palavras em clava, para dizer, no fundo, bruscamente, tudo aquilo que agora já podemos dizer, não é? De alguma maneira arremessar esta verdade, esta confiança, não é? Estas palavras, tanto tempo censuradas, de arremessá-las à face do mundo.
Outra preocupação era dizer isto tudo, mas sem ser didático. Na literatura, seja na literatura para crianças ou não, quando estamos a tentar ser didáticos, a tentar ensinar, de alguma maneira perde alguma coisa. E aí esta coleção foi muito importante, porque me deram a todos os autores a total liberdade para se falar metaforicamente, como se quisesse, e depois no final há algumas páginas para informação histórica, mais didática se quisesse, mas toda a parte do texto, toda a parte autoral foi feita, como não podia deixar de ser, pensando em toda a liberdade. Bom, mas depois de pensar nesta força que eu queria dar ao livro, esta transformar as palavras em clava, numa espécie de marreta, de um pau, para dizer com força tudo aquilo que se quer dizer, percebi que no caso do 25 de Abril, o importante para mim não era transformar as palavras em clave, como diz a Irene Lisboa, mas de alguma maneira transformar as palavras em clave, com a ressonância poética, musical que eu quis fazer pulsar no livro. Para os portugueses, fiz um ano, no dia 26 de abril de 74, mas para a memória que os portugueses que viveram o 25 de Abril, que os meus pais viveram o 25 de Abril, era da alegria e da música nas ruas, e era isso que eu também queria transmitir. Portanto, era esta ideia da poesia, da música, que de alguma maneira está lá incluída no livro. Portanto, no livro há uma história que se conta, e uma história que de alguma maneira se canta simultaneamente. Escondida dentro do livro há uma série de versos de autores e de cantores, Ari dos Santos, Zeca Afonso, também o Chico Buarque está presente, portanto uma série de músicas que direta ou indiretamente eu associo, e uma memória coletiva associa à liberdade ao 25 de Abril. Algumas são mais facilmente reconhecidas, claro, a Grândola, a Vila Morena acaba por estar lá, mas estão dissolvidas dentro do texto, um pouco também como esta alusão à censura, não é? Dizendo de uma maneira subretícia aquilo que até certa altura não se podia dizer. E nesse sentido também quis que este livro fosse um livro cada vez também mais democrático, não é só meu, não é só da ilustradora, que não vos disse quem era, mas é Madalena Matoso, mas é o livro de todos os escritores, os cantores, os cantautores que de alguma maneira tauteiam e cantam e declamam literalmente Abril, a liberdade, esta vontade de dizer e esta alegria nas entrelinhas das minhas palavras. Depois, no fim do livro, tem assim uma lista dos versos usados, das canções usadas que estão escondidas no texto. Bom, e penso que é o meu único livro que é autobiográfico. Eu, quando escrevo, normalmente não escrevo a pensar em mim, na minha história, embora Jorge Luís Borges tenha aquela velha frase, conhecem todos os livros, são autobiográficos. Alguns começam, eu nasci em tal ano, em tal sítio, e outros, era uma vez um rei que tinha 3 filhas, e todos eles, toda essa memória é autobiográfica. Mas este é de uma maneira mais nítida, mais evidente, um livro autobiográfico e escrito na primeira pessoa. É um livro dedicado ao meu pai, é um livro dedicado à minha mãe. A minha memória do 25 de Abril, para além da memória histórica, coletiva, cultural, é essencialmente a sua memória. Eu nasci, e digo na biografia, um ano menos um dia antes do 25 de Abril, sempre. Fascismo nunca mais, porque tenho o hábito, é um hábito familiar, de nunca se dizer o nome à Revolução Portuguesa sem acrescentar o apelido. Portanto, é essa memória que eu acabo por trazer em presença neste livro. Eu não vou parafrasear
o livro, não é? Há aqui memórias coletivas, há aqui memórias pessoais que compõem também o meu imaginário do fascismo, que não vivi, obviamente, mas que recordo pela memória dos meus pais. Há aqui, o livro, no fundo, conta a minha história, a história dos meus pais. O meu pai estava preso na prisão de Peniche quando eu nasci, portanto, quando o meu pai me viu, foi preso quando a minha mãe estava grávida, e quando o meu pai me viu pela primeira vez, estava preso na cadeia de Peniche. Pediu até, essa história não a conto no livro, mas pediu até à minha mãe que não me trouxesse lá mais, porque aquela ideia de uma vida em Botão, com uma cabeça muito pequenina, no meio daquele lugar tão monstruoso, de facto, era algo muito, muito difícil. O livro conta a história da minha família, a passagem do meu pai, depois quando foi solto para o exílio, foi para a Espanha, não é? Passou pelo regime franquista, depois para a França, e depois em França conseguiu um passaporte falso para ir para a Suécia, onde foi exilado político. E é muito curioso esta história se repetir, porque quando falamos da imigração, do acolhimento dos refugiados, mesmo cá em Portugal, não nos podemos esquecer que havia muitos portugueses refugiados, e para o sueco nós éramos vindos de um país muito atrasado, pessoas sem nada, não é? E a Suécia acolheu muita gente portuguesa, mas também brasileira, da América Latina, e dá verdadeiramente asilo político, uma casa, etc. Toda a família, depois do meu pai já lá estar instalado, de terem concedido o asilo político, toda a família foi para a Suécia. A minha mãe foi lá ter com ele, com a minha irmã, com a minha avó também, a mãe do meu pai. E o acolhimento da Suécia foi incrível, e era incrível para os refugiados, não é? Vínhamos nós de uma Europa distante, pobre, muito inculta, e ficámos... Era um espanto o que era aquela vida democrática, não é? A minha irmã, mais velha que eu, ainda fala dos parques infantis, não é? Os hospitais, as bibliotecas, tudo isso. O livro não fala disto tudo, fala dessa partida do meu pai, mas fala de uma imagem que está presente na minha memória de uma forma muito forte. Como, quando os meus pais se exilaram, pensaram que seria para sempre. Portanto, parte de Lisboa, um barco, um longo cargueiro, com tudo, com a nossa mobília, com tudo, porque pensámos que seria para sempre. Bom, depois de estarmos lá há um mês, dá-se o 25 de Abril. Portanto, esse cargueiro nem chegou a desembarcar. Quando o barco lá chegou à Suécia, imediatamente os meus pais sabiam que queriam regressar e voltou para trás, quando voltaram as mobílias todas para Lisboa, sem chegarem a desembarcar. Eu vou tentar mostrar-vos essa imagem no livro, que acho que conseguem ver, que é o cargueiro, o barco com as mobílias todas, a mais pesada, carregada de tristeza que se vê aqui. E depois a outra imagem do livro, e foi assim das imagens mais fortes que o livro tem, do cargueiro a voltar já sem a mobília mais pesada, carregada de tristeza, que ficou lá. E a verdade, quando se deu o 25 de Abril, os meus pais estavam na Suécia, e o livro também conta essa história da alegria de se estar a perceber uma revolução pela rádio, pela televisão, sem saber ainda quase poucas palavras de sueco, e a tentarem perceber
que revolução era aquela, se era uma revolução dos ultra, uma revolução ainda mais de direita, ou se era, de facto, a nossa revolução. E a partir dessa altura, a partir desse momento em que se percebe que chega a festa, de facto, eu tentei fazer com que o ritmo do livro, e é esse o poder simbólico dos livros, não é o que se diz, mas se calhar o como se diz, torna-se muito mais rápido, como se estivéssemos em redondilha maior, como se as frases fossem partidas com o ritmo de versos e até com algumas rimas internas, onde vou resgatar muitas das músicas do 25 de Abril no correr da frase. Eu gostava só de vos lembrar, ou de vos falar, não vou falar do resto do livro, só deste contexto, de uma personagem que está escondida nos segredos deste livro. Porque quando se escreve para crianças, há sempre uma duplicidade na história. Há o texto e há as imagens. Neste meu caso, eu escrevo o texto e depois houve uma ilustradora que escreveu, que o desenhou. Portanto, muitas vezes neste diálogo se esconde também outras informações, outros momentos nos interstícios do livro. E eu gostava de vos falar de uma personagem que está escondida nos segredos deste livro e que a cumplicidade da ilustradora, a Madalena Matoso, fez nele habitar, no livro habitar, mesmo que não se leia nada sobre isso. E esta personagem, gostava de vos falar um bocadinho sobre ela, chama-se a Lígia. A Lígia não entra na história, mas não há como deixar de dar nota dela. A Lígia está desenhada. Bom, deixem-me dizer que antes do 25 de Abril, a Lígia era a mais fiel companheira, não de aventuras, mas de desventura do meu pai. A Lígia acompanhava por estradas, por caminhos, onde ele estava e se aventurava, logo a Lígia se apresentava uns metros atrás e estava sempre, sempre presente. No fundo era como se o meu pai fosse o sol e a Lígia, a lua, sempre com os olhos, a face voltada para ele. E nem disfarçava, nem precisava, nem queria disfarçar. O certo é que quando a minha mãe chegava à casa, já sabia se o meu pai tinha ou não tinha entrado pela presença da Lígia ao fundo da rua. Em se encostando a Lígia à porta do prédio, com certeza já fazia tempo que o meu pai tinha posto a chave na fechadura. Se os meus pais fossem ao cinema, ao médico, visitar um amigo, a Lígia lá estava, acompanhando de longe. Quase se podia saber as horas que eram, se era de dia, de noite, pela presença da Lígia, discreta, mas perseverante, sempre lá na nossa rua, sempre mirando ao longe, com olhos pareciam faróis. Ora, houve um dia, esta história não é contada no livro, mas está lá presente, de alguma maneira, nas ilustrações, em que a minha mãe grávida e o meu pai decidiram ir ao cinema. O meu pai desce para ir buscar o carro primeiro, demorou-se, mas começou a tardar. As horas do filme a passar e o meu pai não aparecia. A minha mãe aflita, preocupada, desceu e não havia nem sinal do meu pai, nem sinal da Lígia. O que é que isto significava? A Lígia levaram. LG 7255. Era o carro de um verde atípico que vigiava o meu pai e que o levou finalmente no dia em que foi preso. A Lígia era como os meus pais chamavam ao carro que vigiava, mas vigiava de uma forma até intrusiva, não se queria esconder, mas que vigiava o meu pai. Esta história, as histórias que às vezes são tão fortes que não é preciso contá-las dos livros ou contá-las desta maneira. O livro não seguiu por aí. Eu quis outras palavras a cantar e a rimar. Mas esta história que não está sequer nas entrelinhas do texto está na memória desenhada das ilustrações e as significações também estão lá. E há uma página do texto, deixem-me mostrar, não sei se conseguem ver, aqui temos o carocha verde
em que temos um país em que sempre a chover, não é? Só havia uma das 4 estações, que era Portugal, inverno, 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 e à chuva este carocha verde com matrícula LG, que está escondido nas ilustrações. Isto para vos dizer que um livro da crianças, também pode ser isso, como a sociedade e a democracia, estar em presença e em partilha e em diálogo, em comunhão e atenção à fala do outro, e às vezes o mais importante é o que se insinua e não aquilo que se diz, aquilo que se canta e não aquilo que se conta. Bom, só mesmo para terminar, há 2 palavras, eu gosto de neologismos, tenho a sensação de que as palavras às vezes são poucas para nós dizermos toda a complexidade do mundo, e há 2 palavras que recupero e invento e que servem quase de batucada, de bitola neste livro. É a palavra encravar, por causa do cravo, não é? Tem um sentido muito diferente o encravar, mas a palavra encravar está lá sempre subentendida, que é preciso encravar o país, o que é preciso encravar os relógios, andar para trás, e esta alusão ao cravo também está lá escondida. E abrilar, não é? Uma junção de abrir com abril, e esta necessidade de abrilar o país, e muitas vezes a palavra vai surgindo. Bom, como eu vou dizendo, e depois isto também é dito no final do livro, nas 2 páginas mais didáticas ou mais explicativas, ou se calhar menos metafóricas, se nem Roma nem Pavia se fizeram num só dia, também o 25 de Abril não viu a sua vida acabada só naquela madrugada. Há muito e cada vez mais que temos de encravar, de impedir, de pôr-lhe um cravo também em cima, e há muitas coisas por abrilar, tantas coisas ainda por abrir e por libertar. Bom, o livro termina com 2 versos, canções de 2 cantores que eu gosto muito, um português e um brasileiro. Termina a dizer: o 25 de Abril, foi o primeiro dia do resto das nossas vidas, uma canção de Sérgio Godinho, e termina, e também tem uma parte que diz: foi bonita a festa, pá, do Chico Buarque. Bom, aquilo que eu queria, no fundo, dizer às crianças, a quem lê este livro, crianças e adultos, é que foi bonita a festa, sim, foi bonita a festa pá, mas a verdade é que ela não está terminada, a festa não está acabada, e o que eu quis mostrar era, no fundo, este 25 de Abril com futuro. E era um pouco isto que eu tinha para vos dizer. Desculpem a forma, se calhar um bocadinho atabalhoada. E obrigada. A da Rita foi excelente. Nós vamos ouvir agora o Roger e depois nós abrimos para perguntas, tá bom? Ok, Roger, obrigada. Roger, mais uma vez, muito obrigada mesmo pela sua presença. É uma alegria ter você aqui, e a palavra é sua. Eu que agradeço, Diana, agradeço, Rita, aí de Portugal, agradeço muito a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando sobre essa que sempre nos ronda, né? Sobre esse vício que é o poder, né? Esse vício que a gente realmente conhece as pessoas através do poder. E o Brasil, que tem essa tendência recorrente, né, dos militares, né, de que eles entram para que valesse a pena, mas eles ainda acham de ficar. Eu nasci em 1965, junto com a Rede Globo, hein, pessoal? Muito estranho isso, né? Uma televisão em cadeia, né? E já moravam pessoas há 10 mil, 12 mil anos. Tem inscrições em Bisnau, onde o rio Urucuia nasce, o Rio dos Amores de Guimarães Rosa, que um povo nômade ali já fazia instrumentos com as quais é um lugar incrível de ser conhecido,
é uma superfície em declive, com várias inscrições. Eu até falei ontem com a Denise, com a Taba, sobre um termo que eu achei muito interessante, pesquisando a vida de um escriba da cidade de Ábidos, do Egito, em que ele usa a palavra sesh para escrever ou desenhar. Então, o escriba desenha ou escreve, né? Ele desenha ou escreve a anatomia do hipopótamo e o desespero do homem que corre do hipopótamo. Não existe diferença entre escrever e desenhar. E esse escrever e desenhar parte de um elemento que não é da natureza, é do artifício, que é o traço. A natureza não possui em si o traço, ela tem outros elementos, as sombras, os volumes. O traço é total abstração. É um elemento não da natura, mas da abstração. E o Brasil, por incrível que pareça, é um dos primeiros países, bem anterior aos países andinos e da Mesoamérica, estão descobrindo, inclusive, anteriores mesmo a China e a Índia, a produzir cerâmica, que é a primeira abstração, né? Em muitos países, como na China, foi o primeiro papel, digamos assim, onde imagem e palavra em traço também. Quando a gente fala da origem das escritas, a gente fala das origens das escritas, né? Provavelmente em algum lugar no mundo está, nesse momento, se originando uma escrita originária. Mas, e sempre o traço, a narrativa, a possibilidade da arte vai incomodar pessoas autoritárias. Essa mesma Brasília, que surgiu num contexto, né, Regina? A gente sabe das ideias de Darcy, de Lúcio Costa, por exemplo. Eu estudei num uma biblioteca, centro de criatividade, que partia da leitura a partir da escolha do livro para se fazer todo tipo de atividade dialógica em que livro era parte ativa desse princípio criador. Eles guardam os trabalhos das crianças, aquelas que criam, na língua portuguesa. Para mim, a palavra mais bonita, né? Infante é aquele que não tem direito à fala, criança é aquela que cria, é aquela que subverte. Por isso, essas pessoas que usurpam o poder têm pavor de criança. Elas têm pavor de criança elas têm muito mais pavor de crianças que de adultos. E na literatura, a gente sabe que, no caso da literatura, das artes no Brasil, e normalmente as pessoas que se apoderam do poder, as pessoas que usurpam o poder, elas não prestam... Bom, primeiro que não são muito brilhantes, né? Assim, a gente tem uma série de pessoas que... eu cresci na época... Eu fui pegando todos, né? Primeiro Castelo Branco, depois o Costa e Silva, Médici, um pior do que o outro, né? E aí vão surgindo várias pessoas... Na minha família, muitas pessoas subversivas. A minha mãe e o meu pai eram as pessoas mais caretas. A minha tia também, que a gente pode imaginar, mas elas trabalhavam no governo, elas foram trabalhar com funcionárias e funcionários públicos. Mas a minha tia, por exemplo, que não era, e ela está muito nesse livro, Clarice, ela tem uma série de amigos subversivos, né? Essa palavra é uma palavra... Eu acabei de falar, criança é aquela que subverte o texto, e Tarso e Clarice, que são apaixonados por essa palavra, que anda em moda, e os adultos basicamente escondem as coisas das crianças, né? Porque não querem que elas saibam. A minha tia, por exemplo, ela era um agente subversivo sem ser.
Então, ela, Cantídia, é a minha tia, está agora com 97 anos, Iracema, amiga inseparável da Cantídia, e a Iracema me contou muitas, ela falou, Roger, nesse livro, eu vi que, você sabe por que a gente jogava livros pela ponte no Lago Paranoá? A gente jogava porque primeiro a gente teve uma ideia infeliz de queimar livros. Imagina, pessoas que amam livros, minha tia é formada em letras, queimavam os livros proibidos, livro vermelho era já proibido, né? Chapeuzinho vermelho, totalmente subversiva. E elas queimavam ele, porque, de novo, não são brilhantes as pessoas, né, os sensores, e elas, muitas vezes, tinham desgosto de queimar livros, e aí elas tiveram a ideia, não é uma boa ideia queimar livros em Brasília, porque a fumaça sobe e se espalha, é praticamente um sinal de fumaça que elas faziam. Então elas começaram a tocar um violão. Não é a fogueira, é tocando violão, e os livros queimando, e uma dor absurda no coração, porque pessoas apaixonadas por livros. Que elas nem tinham lido ainda, muitos deles, outros que elas conheciam. E aí começaram a jogar o livro no Lago Paranoá, e aí começaram a perceber que jogava o livro e o livro voltava. Então tinham que amarrar uma pedra, era todo um exercício eu sempre digo que na língua portuguesa é fantástico, porque os elementos que compõem o livro, a guarda, o olho, a página de rosto, eu estudei design, né? Então, assim, a orelha da página, o pé da página, mas principalmente, dizia meu professor de diagramação, a respiração. O livro tem que respirar. Isso não é desperdício de papel, não. Isso é o espaço, os vazios em que crianças e adultas, crianças aquelas que criam, vão subverter a textualidade do texto verbal e do texto visual. Então, esse livro, na língua portuguesa, ele realmente é um espelho de outras possibilidades do humano. Por isso é fantástico mesmo, né? Então, essas pessoas vão, claro, nós crescemos entendendo que se o livro era um objeto proibido, ele era um objeto poderoso, né? Nesse sentido, proibir é um estímulo. Eu não estou fazendo o elogio do proibir de maneira nenhuma. E me incomoda quando a gente fala, essa geração foi muito boa em escrever através de metáforas, porque era uma maneira de enganar esses sensores. Mas, gente, nem precisava, porque essa gente realmente é tão incompetente. Claro, vez ali por outra tem uma pessoa, também um reacionário competente, né? E aí é perigoso mesmo. Eu lembro, por exemplo, várias situações. O pai de uma amiga minha, ele era um militar, e a minha amiga falava, está no livro, ele corta cenas dos filmes. Muitas vezes, os cineastas têm cartas dos cineastas, eu vi algumas dessas cartas, argumentando, não, mas eu não quero dizer isso quando eu digo isso. Entendeu? E você tentando convencer uma pessoa de que aquilo não é aquilo. E esse pai da minha amiga cortando cenas, né? E eu sempre digo que no Clarice, tudo aquilo que parece surreal aconteceu. E tudo aquilo que é corriqueiro, ou que é do dia a dia, é inventado. Porque a gente não está com as pessoas nos momentos menos dramáticos, né? Assim, a gente está acostumado a uma literatura ligada à alta dramaticidade, né? O Ricardo III na guerra querendo o cavalo, trocando o reino por um cavalo. É claro que a literatura moderna, e eu falo também das artes visuais, elas vão trabalhar muitas vezes com a baixa dramaticidade, que é muito interessante, e que induz também a um elemento surreal. Né, no Harold Pinter, um personagem perguntando se o ônibus número tal passa ali ou não, ou se a esfera unívola vai ser produzida ainda por aquela metalúrgica ou não. E falando sobre a esfera unívola, eles estão falando sobre ser
essencialmente humano, né? Então, assim, não é um livro autobiográfico, o Clarice, por mais que muitas pessoas da minha família estejam nominadas aqui. A minha mãe pediu para eu não botar o nome dela. Eu agora estou junto com o Felipe, que assina esse livro. O Felipe Cavalcante ilustrou o Clarice, que fez o projeto gráfico. A gente está fazendo o 507, que é um livro que fala sobre a minha mãe. Agora eu dou o nome de todo mundo, porque quando eu pus esse livro, ela falou assim, essa sou eu. Eu falei, a senhora pediu para eu não colocar seu nome, agora eu vou colocar o nome, vou colocar tipo sanguíneo, vou colocar tudo. E a minha irmã, ela é muita inspiração para essa Clarice. Ela escreveu uma carta para a Clarice, que, claro, entrou no livro. Ela não queria que entrasse. Eu falei, Sandra, não tem nem como. Né? Publicado pela Global, Volney Canônica, meu marido fez. Esse é um livro nepotista, assumido, é dedicado a mim, a minha sobrinha, porque é uma questão de família. Né? Eu chamei o Felipe Cavalcante, que eu considero um fera mesmo, mas ele é meu sobrinho, porque ele viveu tudo isso 20 anos depois. Né? E eu acho que o Felipe fez várias coisas geniais nesse livro. Ele trabalhou com cores especiais, né? Esse azul muito forte, um vermelho neon, né? Claro, a gente contou com um projeto, toda uma equipe de produção gráfica da Global, o Edu, o Flávio, foi fantástico. É muito importante, né? A gente sempre fala isso, né, Márcia? Editora maravilhosa também, sem editores e sem projetos gráficos, num livro não adianta. Você morre na praia. E aí ele fez uma coisa, porque tem uma personagem que isso aconteceu também. A minha tia vai para casa dessa parente. Essa parente era mesmo perseguida, foi presa. E ela era casada com alguém que trabalhava do outro lado. É preciso dizer que todo mundo se lascou nesse negócio. Né? Ninguém se deu bem. Tirando quem estava lá, exatamente lá no poder, ninguém. É claro que tem gente sádica e é claro que a gente precisa dizer que a gente precisa relembrar e precisa entender que esse momento ele coteja muito com isso. Né? Assim, e de muitas maneiras a gente vive pequenas expressões da ditadura agora, né? Quando o céu do Brasil queima, é uma ditadura que, claro que é diferente, e que a gente pode ainda reclamar, mas o que está acontecendo aqui, nesse momento, no país mais biodiverso do mundo, é também uma forma de ditadura sobre a qual a gente não tem nenhum tipo de diferença, verdade? E aí, o que acontece? A tia e a Iracema sempre, elas vão na casa dessa parente porque sabiam que a polícia iria lá, os militares iriam lá, e elas tentam tirar todos os livros vermelhos, os livros proibidos. E quando elas chegam lá, não encontram nenhum livro. Depois falam, mas o que houve? Ela, não, esses livros eu tenho uma falsa capa para eles. E o Felipe faz exatamente isso, né? Ele cria esse elemento que é muito também, um diálogo dele com o pôster, né? Assim, é uma época que proliferou, né? O que se fez em termos de narrativa visual até hoje, no mundo inteiro, nos pôsteres, com o uso de litogravura, outros processos gráficos, é muito importante, e ele escreve em coreano, porque tem um personagem que é o Tassi, que está fissurado com a Coreia, né, que é uma paixão minha também, o livro proibido. É muito interessante, porque ele vai falar de um rei. Esse é o caso de um rei na Coreia, em 1400, que é o rei Sejong, que ele é o oposto. Ele vai ser esse administrador que vai se anular para vencer a opressão, porque existiria uma opressão maior, que é a opressão dos reis, que seria a opressão dos monges e da nobreza. Então, o que ele faz? Eu preciso que as pessoas leiam mais e mais. E com os caracteres chineses
isso não vai dar certo, né? Sei lá, 3.000 caracteres, a gente precisa criar uma escrita que seja muito fácil de ler. E aí ele chama, parece um conto maravilhoso, ele chama vários sábios e sábias, reúne num lugar, isso é muito importante para a Coreia, num lugar de contemplação, num lugar, e eu acho que Brasília é um pouco aí essas pessoas que fizeram a cidade, uma pessoa muito importante como Maria Martins, para mim a maior artista plástica do Brasil, está muito presente aqui nesse livro, Lúcio Costa, Burle Marx, enfim, todas essas pessoas, elas deixaram as suas marcas. Então, é um pouco parecido com o que o Rei Sejong fez. Estamos num ambiente em que como a filosofia está proibida, né? Conversar sobre as coisas está proibido. Nos resta o quê? Uma coisa muito parecida com aquele painel que eu falei de 12.000 anos atrás, ler imagens, né? A cidade e o próprio Cerrado é tortuoso, ele não segue o plano cartesiano da cidade esperada, a cidade é subversiva. Mal ou bem, a gente vai ter que aprender a ler essas imagens. Então o Rei Sejong leva essas pessoas, esses pequenos gabinetes, para cada um dos sábios, das sábias, que vão ficar em contemplação, em lagos. Pode parecer uma besteira, uma perda de tempo, não é. E aí essas pessoas vão criar, cada uma delas, particularmente, o seu melhor alfabeto. Aí foram para uma conferência assim, como aqui, e em conjunto disseram, esse é o melhor. Mas vamos aperfeiçoar. E essa é uma escrita, o Hangul, que imita a forma da boca, né? Quem aprende o Hangul vai ler no Hangul, vai ver o dente, a língua, a vogal. Em 2 horas você aprende a ler o Hangul. Você não sabe o que você está falando. Mas é a língua, é a escrita mais fácil de ser aprendida. Então, escondido da nobreza e escondido, o oposto do opressor, né? O oposto da ditadura, Sejong se torna um herói das 2 Coreias, né? E porque a partir de agora a leitura é acessível para todas as pessoas. E com acesso à leitura, nunca mais essas pessoas serão subjugadas por esse poder, né? Não é à toa que a estátua do Sejong está ali na avenida principal que termina no Palácio do Telhado Azul, e ele está com um livro aberto, e é realmente muito emocionante, né? Tem o Museu do Hangul, e o personagem do Tássio, que é um amigo da Clarice, eles estão muito acostumados a serem deixados na casa de pessoas que eles não conhecem, né? Porque não tem muito o que fazer, né? Eles, um pouco como a Blanche de Bois do Tennessee, né? Eu sempre conto com a gentileza de pessoas que eu não conheço, tão maravilhosa a personagem dele. O fim desse romance, eu acho assim, a história, você não sabe para onde que a história te leva, né? Particularmente esse livro, ele tem muitos vais e voltas, muitas digressões, mas o que acontece é uma coisa muito assustadora, de você falar assim, gente, eu não esperei que tem uma hora que ela é levada num carro, o carro é um elemento muito importante em Brasília. A Avenida das Nações, os bacuraus que pousam na estrada à noite, a possibilidade de ser interpelado, por estar sempre num carro, a possibilidade de ser parado pela polícia. E é sempre a polícia que é uma polícia, e são militares, mais uma vez, que desde sempre estão aí para castigar o povo, né? Porque não entramos em guerra com essa frequência. Né? E crescemos, e a gente sabe que há pessoas que temem muito mais a polícia e os militares.
E ao final do livro, duas personagens, a mãe já não tinha esperança, né? O pai sumiu e a mãe da Clarice sumiu, ela fica com a tia, e ela vai para um lugar muito, muito longe, depois do cerrado, depois do outro cerrado, e aí vem uma mulher, desde o início, é muito parecida com a mãe dela, que é a Zilá, e que ela não sabe se é a mãe ou se é a Zilá, e tem muita poeira nessa época, mais ainda, e você não vai saber, eu estou dando spoiler, mas não tem problema, se é a Zilá ou se é a mãe, né? E você não sabe se você decide por uma ou por outra, porque talvez uma estar vindo signifique que a outra não deu conta, né? E essas pessoas simulavam muitos suicídios, né? Eu acho que já deu tempo, né? Não? Eu vou ler um pedaço, posso ler um pedacinho? Pode. Só para mostrar um pouco como isso parecia para a gente surreal, sem ser, né? Minha tia passa a mão na minha cabeça, talvez para apressar meu sono ou para entender o que se passa aqui dentro. Para falar a verdade, sempre que ela passa a mão na minha cabeça, as duas coisas acontecem. Ela entende o que penso e o sono vem. Dia desses, ouvi perguntarem a ela se eu não tinha curiosidade de saber sobre minha mãe e meu pai. Que tipo de pergunta é essa? Ela disse, irritada. Acho que nunca vi minha tia tão irritada como naquele dia. Ela sabe que me chamo Clarice por causa da escritora, que minha mãe gostava da escritora e meu pai gostava também, a ponto de esconder os livros da Clarice para ela, a ponto de dizer que eu era a última dos brasiliários, como naquela carta que a Clarice, escritora, escreveu. Só de passar a mão na minha cabeça dava para saber que eu não entendia como alguém podia desaparecer por causa de um livro. Um livro vermelho, ouvi numa conversa delas. O Chapeuzinho Vermelho deve estar proibido. Então, eu ri, quase dormindo. Olha só, quase dormindo deu para eu ver que minha tia riu também. Então, acho que falei alto essa coisa da Chapeuzinho Vermelho. Mesmo com o olho já fechado e um sono que não tem fim, deu para ver o sorriso dela como uma lua deitada. Chapeuzinho Vermelho subversiva. O lobo ficava confuso. Uma noite, minha tia mostrou pela janela um lobo-guará atravessando a avenida, o eixo. O único carro que passava corrido desviou. Quase acertou um poste para não acertar o lobo. Um lobo-guará zonzo, morto de medo, perdido na cidade à noite. Será que minha tia imaginou isso tudo? Ali, não está vendo? Ela apontava. Eu vi um vulto, mas quem sou eu para negar? Era um lobo-guará. Tinha que ser. O vulto não ia fazer uma desfeita dessas comigo. Minha tia se afastou sem desgrudar o olho da janela. Ela tem ficado muito deitada nesses últimos dias. Não tem lido. Escolhe um livro da estante, pega e não lê. Ela passa a mão na própria cabeça como se quisesse e não conseguisse entender o que se passa dentro, ou para apressar o próprio sono. A foto de um lobo-guará cai do livro. Se meu pai visse isso, ia mostrar interesse. Dizem que o lobo fugiu atordoado, que nada, o lobo queria entrar na cidade. Quem sabe o lobo perdido me ajudasse a lembrar do dia em que minha mãe, em que meu pai é. E aqui está o desenho do Felipe, né? É isso. Roger, muito obrigada também. Que bom ouvir vocês dois, né? E compartilhar essas histórias ao mesmo tempo tão íntimas e que são tão coletivas, né? Simultaneamente. Eu vou abrir, então, para quem tiver perguntas do público, e enquanto vocês se manifestam, eu já queria deixar uma pergunta tanto para o Roger quanto para a Rita. A Rita disse na fala, Rita, que assim, o 25 de abril foi uma festa, mas que a festa não está terminada. E eu gostei muito dessa sua fala, e eu sinto que nós vivemos na mesma situação aqui no Brasil.
né? Parece que comemoramos, né, 60 anos do golpe e que tudo está resolvido quando sabemos que está muito distante disso. Então, a minha pergunta, Rita, para você e para o Roger é: se a festa não está terminada, o que há ainda a fazer e o que pode a literatura nesse sentido? Não sei se me conseguem ouvir bem, conseguem? Perfeitamente. Pronto. Não sei o que é que a literatura pode fazer, mas insistir na cultura, no ensino, aqui um pouco como o Roger dizia, por outras palavras, por outros meios, não é? A literatura em si é já uma forma de resistência, mesmo independentemente independentemente daquilo que diz e daquilo que veicula de uma forma direta. O insistir-se na cultura, nos livros, na música, no acesso, por isso é que eu comecei a falar da importância que acho que é muito forte, a própria Assembleia da República, os serviços da Assembleia da República, insistirem em livros de qualidade, com autores não propriamente didáticos, mas que contribuam democraticamente para um acesso à cultura. É por aqui que é o caminho, não é? Acho que é de facto pela literatura. Porquê? Porque a linguagem em si, a linguagem literária, que é muito diferente da linguagem automática das redes sociais, etc. Esta linguagem mediada, esta linguagem que exige tempo, é uma forma de resistência e contra as hegemonias de sentido que nós vemos. Agora que estou preocupada com os cursos do mundo, com a forma como a contra-informação vai sendo vinculada, estou com certeza, mas penso que o caminho é por aqui, pelo acesso à cultura, também pela lentidão dos tempos, pela demora, pelo se poder ver arte, pelo poder manusear os livros, ver os desenhos com tempo, permitir o questionamento e o pensar. Se isso é um trabalho para fazer todos os dias, e a literatura, de facto, a literatura, a música, a arte, aquilo que por definição não serve para nada, servindo para tudo, acho que é o caminho. E se calhar por isso, por esse medo também de um certo poder do literário da cultura, é que cada vez mais dos programas escolares se vai arredando a literatura, a cultura, os livros dos programas escolares num mundo cada vez mais automático. Mas estou preocupada, estou assim. Não existe essa segurança, né? A gente, no Brasil mesmo, a gente via, antes do que aconteceu, você tinha uma esperança, assim, tinha toda uma possibilidade. A geração anterior, é por isso que eu não gosto muito de enaltecer o que se fez através... e eu acho que se produziu muito música boa, livros excelentes, e é importante dizer, esqueci de dizer, né, que as grandes escritoras de literatura para crianças e jovens passaram desapercebidas muitas vezes por esses militares, né? Você lia a Jararaca Perereca a Tiririca, da Ana Maria Machado, a Lígia com o pintor, o Joel Rufino, o próprio Ziraldo. O Ziraldo conseguiu ser preso, né? Enfim, a própria, meu Deus do céu, também a Ruth Rocha, com dois idiotas sentados, cada qual no seu barril, e é muito doido, porque indo para a China, muito com meu avô, eu vi esses livros chegando lá, e as pessoas falando para mim lá, os professores, promotores de leitura, tendo contato. Eu disse, Roger, a gente está tendo contato junto com as crianças. Agora fica muito difícil de voltar
aquelas livros didáticos que hoje em dia eles têm uma paixão por aquilo. Ele virou vintage, sabe? Então você vai ver museus, mas um outro tipo me perguntaram hoje, uma amiga me perguntou assim, na China está se produzindo muita coisa do mundo, pode falar tudo? Eu falei, olha, desde que você não fale mal do Xi Jinping diretamente, eu acho que é capaz que as pessoas não... Mas houve uma abertura, né, com o Deng Xiaoping e depois um fecha... É diferente do que acontece aqui. Eu estava falando com a Márcia hoje. Eu, definitivamente, assim, os animais são racionais, a gente é irracional, né? Porque assim, você não pode acreditar o quanto que piora a coisa, né? Então, realmente, Rita, é uma ameaça constante. O que a gente pode fazer, eu acho que é da maneira mais, como você falou, menos didatizante. Claro, há uma didática e isso é um elemento. O Brasil, Portugal também são países de grandes educadores, professoras e professoras país afora, que a gente vê com ideias incríveis, querendo saber, perguntando como é que a gente faz, como é que a gente trabalha melhor com imagem. Imagem eu não estou sabendo trabalhar tanto, mas já está incomodado com isso, já é um bom sinal. Deixa a criança falar, aquela que cria, né? Então, assim, eu acho que não tem uma fórmula, né, Rita? A gente assim, a gente não podia imaginar que a rede, o acesso, a grande ágora, né, fosse levar, bom, até poderia, pelas distopias e tal, que isso fosse resultar numa imbecilização, né, e no desejo de dar de comer ao opressor, que é o que a gente vê acontecer aqui no nosso país. Mas, de novo, eu falo assim, não comparando, né? Nada se compara como a gente que cresceu no regime militar e que as pessoas são literalmente mortas, né? E quantas artistas foram caladas, mortas, eu acho que, sinceramente, que nem vou falar do ato do suicídio, que filosoficamente que a gente pode falar sobre isso, mas muitas pessoas foram suicidadas, né? A gente sabe disso. O Anísio Teixeira é um caso, né? Ele foi encontrado no porão do prédio, do elevador no Rio de Janeiro, né? Isso era muito comum. E os veículos de comunicação participaram disso, né? O episódio do Rio Centro, enfim, a cadela do fascismo, ela está aí, né? A cadela não merece essa comparação, mas, né, a besta do fascismo está aí, está rondando. Certo. Perguntas? Eu tenho uma pergunta, mas eu tenho um comentário. Não tenho... Tá claro. Eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho um comentário. Como mãe de duas crianças, uma menina de 5 e um menino de 9, desculpa, eu não me apresentei, meu nome é Milena, prazer Rita, que está aí do outro lado, não está me vendo. Como mãe de uma menina de 5 anos, um menino de 9, que são, inclusive, leitores assíduos já, né, seja a pequena que tem todos os dias momentos de leitura que eu sento e leio para ela, ou o meu mais velho que já pega os livros e lê por si só, essa visão, né, de que, de fato, como você disse, Roger, a gente não imaginava que essa rede seria, seria cruel a esse ponto, né, de ser esse lugar onde se espalha mentira e enfim, virou terra de ninguém, por assim dizer,
né? E, infelizmente, cada vez mais as crianças têm acesso a esse tipo de arma que não devia ter. Eu acho, na minha visão, eu acho que as crianças deviam ter mais acesso a livros e menos acesso à internet. A gente estava falando disso um pouco antes de a mesa começar. Então, eu vejo que nessa nova geração, a saída talvez, e a Diana perguntou a Rita o que pode a literatura. Eu acho que a literatura pode muito se a gente, de fato, possibilitar, enquanto adultos, leitores, fazer com que essas crianças vejam em nós exemplos e leiam também. Porque a gente conversa muito sobre isso por conta da Diana hoje ser especialista em literatura juvenil, e muita gente diz, porque essa geração não lê, né? Mas é muito difícil uma geração ler se o pai da criança fala para ela, você tem que ler, mas ele está no celular. Ele não está com o livro na mão, né? Então, eu acho que a gente tem que partir desse princípio de que a gente tem que ser um exemplo para essas crianças e permitir o acesso a essa literatura de qualidade, né? Porque a literatura juvenil, a literatura infantil tem, no Brasil e em Portugal também conheço alguns autores, tem uma possibilidade muito vasta para as crianças. A gente viajou há pouco a Portugal e a gente ia às livrarias, porque a minha área de pesquisa é a literatura portuguesa, e eu fui para um congresso, mas meus filhos foram comigo, porque era período de férias escolares, eles entraram nas livrarias, eles sentaram no chão e escolhiam livros que iam levar para casa. Né? Tudo bem, isso custa uma mala a mais no retorno, sempre. Mas é isso, você tem que possibilitar, né, que a literatura entre para essa juventude como essa forma de enxergar o mundo para além da tela do celular, do YouTube, né, desse tipo de influência. Então, acho que os livros de vocês possibilitam essa ampliação de olhar para essas crianças que, quando têm acesso a essa literatura, conseguem ver além, né? Ver além da tela do celular, ver além disso que está ali jogado para eles o tempo todo. Né? Eu acho que a gente tem que ser, a gente tem que aprender a ser assim. Primeiro, essa rede tem que ser controlada também, né? Assim, não dá para, porque não é território livre. Mas eu acho que a gente tem a obrigação de ser interessante, né? Assim como eu acho que assim a narrativa visual, apesar da gente falar que vive num mundo de imagens, eu tenho uma tese de que a gente não vive. É fakeado um mundo de imagens, mas a estrutura ela é muito codificada ainda. Tanto que a inteligência artificial sem prompt, ela não existe, né? Eu conversei com uma amiga que apresentou uma coisa que ela apresentou com inteligência artificial. Aí eu falei, eu quero até ver até onde isso vai, né? Mas aí ficou claro para mim que esse mundo das imagens, por exemplo, ele é fakeado no mundo de imagens. E que, na verdade, a gente tem uma relação traumática com a imagem narrativa. Quando a gente sabe disso, crianças, quando a gente fala para as crianças, quanto menores, quem quer desenhar? Nossa, todo mundo. Né? À medida que vai crescendo, quem quer desenhar? Já ficam umas pessoas, sei lá, ali no canto. Adultos, quem quer desenhar? Aí tem uma pessoa, isso acontece muito, por favor, não me... É o trauma. Em que momento aquilo se transformou no trauma, né? Ao mesmo tempo, a sociedade de consumo, ela se aproveita disso, porque quem não se expressa através da narrativa visual é vítima dessa própria narrativa visual. Né? Se você tem um trauma, a chance de você ser vítima é muito grande. Então, fica muito claro assim, que eu acho que a gente tem que se aparamentar, assim, no bom sentido. Assim como, por exemplo, tendo crescido nesse contexto,
sem o ensino da filosofia, muitas pessoas foram atrás dessas coisas depois, mas o registro de grande parte dos artistas, eles e elas, que deixaram a marca na cidade, nos quadros, nas representações públicas, na própria urbanidade da cidade, no caso de Brasília, foi um elemento subversivo, nos libertou de muita coisa. Não adianta, dentro da minha cabeça, eu sou livre, né? E o exemplo da Enredoana, né? Esse livro que eu fiz com a Mariana Massarani, Enredoana é 4.300 anos, é a primeira, não a primeira mulher, a primeira pessoa a escrever. Ela é a primeira muita coisa, ela é a primeira, a gente está falando sobre isso, né? A filosofia não tem 2.600 anos, ela tem 4.300 anos, ela já se filiava às outras coisas. Tem uma passagem muito próxima do advento ocidental da escrita cuneiforme para contando em termos de contabilidade, tanto que contar e contar não é diferente, né? Contar coisas, contar histórias, né? E a Enredoana, ela era já uma pessoa, o pai era Sargão, mas Sargão, o primeiro imperador ocidental, ele não era tão importante quanto Enredoana. Enredoana é a primeira pessoa, é a primeira mulher com existência complexa, histórica, extremamente... a escrita cuneiforme, quando pega fogo, a placa vira azulejo, fica o contrário do papel, né? Então, essa pessoa, ela também, o que ela faz? Ela percebe que ela poderia evitar guerras se ela juntasse os deuses de um lugar com os outros. E ela faz isso através de quê? De literatura. Quando o irmão dela, morto de ciúme, Rimos, manda expulsar a irmã que ele ama, ele manda exilar, ela escreve um poema complexo, belíssimo, a Deus Inanna, que é uma maldição ao irmão. Ela não só escreve, como ela escreve maravilhosamente bem. Então, assim, essa pessoa com literatura, ela prova que, assim, o que fazer com essa pessoa, né? Que contradição é essa do irmão, a pessoa com quem ele mais gostava de jogar, com quem ele mais se dava era ela, mas ele não tem a força que o pai tem, a loucura também que o pai tem, mas ela antecipa muito Maquiavel. Ela coloca um eu a primeira pessoa falando com o sobrenatural. Então, assim, essa mulher antecipa muito. E ela foi banida. Ninguém fala de Enredoana quando fala da literatura, né? Ninguém fala que era uma mulher, que era essa mulher ali da Mesopotâmia. Então, branca não era, está certo? E o poder que ela tem e ela também é a primeira pessoa a trabalhar com relações internacionais, né? Então, a gente tem que ficar bom nisso, eu acho. Acho que a gente tem que se encontrar muito. Cada vez que a gente se encontra, né? A gente viaja no Brasil afora. Tá? Cada vez que a gente se encontra, eu acho que a gente aprofunda essas questões. Mas por que somos traumatizados da narrativa visual? E por que me parece a inteligência artificial está me ajudando a ver que tudo é um prompt, né? Ou seja, tudo é texto, tudo é simbólico, nada é visual. Né? Os elementos que compõem... Eu vejo muitas pessoas, quando analisam as imagens, elas analisam só do ponto de vista simbólico. Esse é só um ponto de vista. Essa carta significa que a pessoa fez isso, aquela cor ao fundo, aquele tal. Essa composição é a metáfora da separação da vida. Tá, e as outras coisas? Mas isso... E o que você está sentindo agora? E você diante desse quadro? E esse azul, mas esse azul sob essa luz. São elementos da imagem mesmo, né? Eu acho que falta se aprofundar nisso. Rita, você gostaria de fazer algum comentário?
Não, podia só fazer um comentário, mesmo a propósito também desta ideia da linguagem, do que a literatura pode ou não. Muitas vezes, quando vou às escolas falar com as crianças, os professores, não tanto os alunos, os professores dizem, mas às vezes usam uma linguagem um bocadinho difícil e palavras difíceis. E, de facto, uso. Temos um mundo muito rico, assim como o mundo é mais bonito com a biodiversidade, o mundo é muito mais rico se tivermos uma palavra diversidade. Porquê? Porque a linguagem não serve simplesmente para moeda de troca, nem para representar o mundo. E a linguagem literária, e quando eu falo de linguagem literária, falando no livro infantil, é a linguagem literária, é também a imagem, é o complemento disso tudo e é também o trabalho, obviamente, do leitor. Mas tem esta capacidade de acrescentar mais mundo ao mundo. A linguagem literária, a linguagem que não é só forma de comunicação direta, tem esta função, de facto, de acrescentar mais mundo ao mundo e tornar o mundo não é só mais bonito, é mesmo mais rico. Se temos uma linguagem pobre, se temos uma linguagem cada vez só mais representativa, menos simbólica, estamos muito menos imunes à diversidade, se quiserem, do mundo, às várias linhas e aos vários modos de compreensão. Por isso também a importância de dar este tempo e de saber que não tem de se compreender tudo o que está num texto. A ideia é não compreender tudo, nós também não compreendemos tudo o que está no mundo, não é? A ideia é perceber esta complexidade em que o mundo se apresenta e não o facilitismo de tudo nos aparecer de uma forma direta. Se calhar acrescentaria somente isto. Muitas vezes encontramos livros infantis que são com uma pobreza de linguagem, porque se pensa que as crianças são adultos menos espertos. Não, as crianças são pessoas e são pessoas inteligentes e são capazes de perceber tudo na medida em que formos capazes de explicar e fazer leituras mesmo para além da mediação mais direta. Sempre que crio com rimas, analogismos, tudo isso, vejo sempre uma correspondência muito mais forte das crianças nesta capacidade de criação, e é isso que faz o nosso mundo também, que deve fazer o nosso mundo. Só acrescentava isto. E Rita, as crianças gostam das palavras novas, né? Assim, elas amam. Inventam constantemente, e mais, nós os adultos não pensamos na linguagem. As crianças pensam, não é? Quantas vezes não me perguntam, mas porquê é que se diz engordar e não se diz emagrar? Não é? Este tipo constantemente nós somos assaltados por este questionar, este pensar na linguagem. O problema, a partir de certa altura, é que nós deixamos de pensar na nossa língua. O meu primeiro livro para crianças chamava-se A Verdadeira História da Alice, a brincar um pouco a Alice, não na Alice no País das Maravilhas, na Alice do outro lado do espelho. Começou porque a minha filha tive a ideia, a minha filha era pequenina e estava a fazer desenhos nas pernas da mesa. E eu, claro, como adulta, fico zangada e digo, o que é que estás a fazer? A desenhar nas pernas da mesa? E ela olhou para mim com o ar mais espantado deste mundo e disse, as mesas não têm pernas, as mesas não andam, não conseguem caminhar. E esta capacidade de dar tempo para pensar na nossa língua, que também é o nosso mundo, não é? A língua não é representante do mundo, é construção de mundo, é muito importante. Uma criança não se importa se conhece a palavra ou não, se não conhece, passa a conhecer, e uma palavra também é o som que não conhece. E isso é muito importante também percebermos esta liberdade que há nas histórias, nos livros,
nas rimas, sim, também. Bom. Perfeito. Alguma pergunta mais? Não? Então, gostaria muito, Rita, de agradecer a sua presença. Espero que a gente tenha a oportunidade de se conhecer. Eu é que agradeço e ao Roger, gostei imenso de ouvir também. Ai, eu gostei imenso. Você está onde mesmo, Rita? Em Lisboa mesmo. Ai, que maravilha. Manda um beijo para Lisboa. Aqui já é noite, por isso é que está tudo tão escuro. Mas, Rita, muito obrigada pela sua presença. Sinceramente. É muito lindo esse livro, né? Que muito. Capa maravilhosa. Eu já quero Obrigada, Roger. Fantástico. Eu vou mesmo ver se consigo encontrar o seu também. Ah, ótimo. E, Roger, também queria muito te agradecer, dizer que é uma alegria para a gente, né, ter você aqui presencialmente. E agradecer também a todos vocês que ficaram conosco o dia todo. E amanhã tem mais Flores Vencendo o Canhão. Então, muito obrigada. Obrigada.